Conheça o Espaço Nova Vida, uma comunidade terapêutica com trabalho voltado para a prevenção e o tratamento da dependência química de álcool e outras drogas. Acompanhamento psicológico, espiritualidade, ajuda mútua com terapia ocupacional, ação de serviço social, atividades físicas e laborais, além de conversas motivacionais e trocas de experiências. São a base do tratamento com atendimento de qualidade que dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano. Dormitórios, refeitórios, auditório, piscinas, salas de reunião, áreas de lazer e meditação fazem parte do complexo que é compartilhado pela comunidade. Internação plantão 24 horas. 999830332. Olá, gente, tudo bem? Programa Nova Vida já está no ar. E hoje, tendo o prazer, mais uma vez, de tê-lo participando do programa, o conselheiro em Dependência Química, Marcos Pereira. Fique à vontade, se apresente. É um prazer, sou Marcos, é um prazer novamente estar aqui com o senhor, seu Veiga, tentando esclarecer para a população em geral aí, né, o processo de dependência química e o que pode ser feito para sair dela, né? Porque a gente sabe que é uma armadilha sedutora e a gente vai tentar compartilhar um pouco aqui do que a gente sabe para elucidar esse problema. Positivo. Família, o tema do programa de hoje é dicas para sair da dependência química. São dicas, são sugestões, né? Porque o programa é sugerido. Então nós vamos dar algumas dicas, algumas sugestões para você que está usando droga, que é dependente químico de álcool, de droga ou de jogos, que tem uma dependência química, nós vamos trocar uma ideia aqui e levar uma mensagem para vocês, dentro de uma proposta do programa de 12 Passos, vivendo um dia de cada vez. Então, não saia daí, voltamos já. A restrição de crédito dói. Os juros te assustam? Volte a sorrir com a recuperação de crédito do Banpará. Redução de até 90% de juros e multas. Procure sua agência e negocie. Onde tem Pará, tem Banpará. Vem aí a segunda corrida nacional do SESI Etapa Pará. Dia 1º de maio em Belém, Altamira, Barcarena, Marabá e Parauapebas. Com largada às 6 da manhã. Prova de 10 e 5 quilômetros ou caminhada de 3 quilômetros. Venha celebrar o Dia do Trabalhador com muita saúde e disposição. Acesse corridanacionaldocese.com.br, confira o percurso e faça sua inscrição. Participe da maior corrida SESI do Brasil. Conheça o Espaço Nova Vida na internet. Acesse o site www.espaçonovavida.org. No Instagram, @espaço.novavida. No YouTube, Programa Nova Vida Oficial. Para acessar a rádio e TV web Nova Vida, aponte a câmera do seu celular para este QR Code. Quer falar diretamente com a gente? Ligue 3229-3600. Você também pode usar o WhatsApp 999830332 ou enviar um e-mail para novavida1993@gmail.com. É o Espaço Nova Vida ao alcance da sua mão. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Olá, gente, esse livro foi ditado, enquanto você morre de overdose, alguém morre de rir, em 1999. E quem escreveu foi eu. Tá? Então já temos o quê? 20 anos? 20 anos. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Dentro da programação, não.
Mas da adicção ativa mudou muita coisa, principalmente as drogas sintéticas. Não é isso, companheiro? Drogas sintéticas, novas adicções, né? Tem hoje o chamado Kensex, tem hoje chamado as bets, que são as apostas que estão assolando o Brasil aí. Então, tem novos tipos de substâncias surgindo a cada dia. Então, na verdade, não importa qual é a sua dependência, mas a forma de se recuperar, ela não mudou em nada. Então, independente do ano que foi editado o livro, seu Veiga, a forma de se recuperar, ela se permanece igual. Interessante que essa programação é universal, né? Universal, no mundo todo. De acordo com a sua adicção, de acordo com o seu diagnóstico. Exato. Né? Aquele que tem já um transtorno psicótico, psiquiatra já tem uma abordagem diferente da abordagem cognitiva comportamental. Ponto. Verdade? Verdade, porque essa adicção normalmente ela não vem sozinha, né? A dependência química, a gente tem que trabalhar em comunidade terapêutica, tem que ficar atento. Algumas pessoas usam tantas substâncias que o comprometimento psíquico já vem junto, né? A pessoa já tem adicção junto com a esquizofrenia, adicção junto com outro transtorno psiquiátrico, como o transtorno borderline, ou transtorno bipolar. Então, cada situação tem que ser olhada de uma forma específica, né? Tanto que na comunidade terapêutica, nós somos instruídos a fazer o plano de atendimento singular, né? Chamado PAS. Né? Toda comunidade terapêutica tem que ter o seu PAS, que é olhar o dependente químico como um ser humano individual e traçar para ele um planejamento singular para o problema que ele apresenta, né? Então, Marcos, como Diga. eu falei na abertura, as perguntas serão feitas do livro. Enquanto você morre de overdose, alguém morre de rir. Quem morre de rir é o traficante, enquanto você morre de overdose. Só por uma reflexão. Não fique muito sozinho. Solidão. A solidão, ela é um empecilho para quem busca o tratamento da dependência química e quer ficar limpo, na verdade, né? Porque quando você está sozinho, a gente pode entender que você não está sozinho, está você e a sua dependência. Você acaba sofrendo a possibilidade de ser oprimido pelos seus pensamentos, pelos gatilhos de recaída. Então a solidão não é recomendada se você está buscando um tratamento da dependência química. Então a ideia é que você busque ocupar sua mente, busque um grupo de mútua ajuda, busque um apadrinhamento, busque uma igreja, né? Não fique sozinho, né? Você sozinho está mal acompanhado. Isso é uma orientação universal, né? Eu tenho uma experiência clínica na Europa, inclusive a gente teve pacientes lá e acolhidos, que essa orientação ela é universal. Inclusive, se eu ver, estendendo um pouco, que talvez até tenha nesse seu livro aí, na verdade tem, porque eu já li, não é solidão. Na verdade, dentro do programa de Alcoólicos Anônimos dos Estados Unidos, eles têm uma sigla chamada HALT, H-A-L-T, né, que significa Hungry, Angry, Loneliness e Tired. E a tradução para o português significa fome, raiva, solidão e cansaço. Então, eles falam para evitar, eles trazem essa fórmula mnemônica, né, HALT, H-A-L-T, fome, hungry, evitar fome, evitar raiva, anger, loneliness, que é solidão, e o tired, que é o T, que seria o cansaço. Então você precisa evitar essas 4 coisas que certamente podem lhe levar à recaída, né? A fome, porque ela deixa a pessoa mais irritada, então a sugestão de quem está em recuperação é você buscar se alimentar de forma equilibrada, buscar melhorar a forma que você se alimenta, não passar do horário de alimentação, ter uma alimentação regular. Você passou do horário, se você perceber, você fica mais irritado, essa irritação pode botar na sua cabeça a ideia, pô, eu acho que eu estou a fim de usar droga. Na verdade, não é nem vontade de usar droga, vai ver que é porque você não se alimentou direito no horário que era para ter se alimentado. Então, fome, solidão, porque você não está sozinho, está a sua doença é maior do que você, a sua doença pode lhe levar a ideias, de promover ideias de querer usar droga novamente. Cansaço, o cansaço pode lhe promover um estresse mental que vai desencadear uma necessidade de querer voltar a usar droga. Você pode desconfiar pensando,
Ah, eu tô a fim de usar. Pode não ser vontade de usar, na verdade, se você tivesse dormido adequadamente. Hoje tem vários estudos consistentes que comprovam que o sono de qualidade, a higiene do sono, é essencial para a saúde mental. Então, se você está dormindo mal, está comendo mal, está se alimentando mal e está há muito tempo sozinho, você está pedindo para recair. Então fica aí a sugestão para que você evite sono, solidão, cansaço, fome e a raiva, que a raiva também é um sentimento, né, que as pessoas, mesmo quem não usa droga, as pessoas cometem insanidades quando estão com esse sentimento de raiva, né? Tanto que a gente sabe que a raiva cega as pessoas. Sim, com certeza. Então que você tenha, você que está buscando recuperação, evite essas 4 situações que você certamente terá uma possibilidade de recuperação mais consistente aí. Só para reforçar, não esqueça das 4 palavras: faminto, bravo, solidário e cansaço, que você está pontuando. Exatamente. Então, agora assina embaixo. Se a gente for analisar, isso aí já vem desde 1935, né? O seu Veiga escreveu o livro em 99, mas aí já vem desde 1935 com a formação dos Alcoólicos Anônimos, né, lá nos Estados Unidos, e vem dando certo até hoje, né? Mais de um século. Eu tenho 82 anos hoje. Ponto. Eu comecei com droga com 12 anos. No meu caso, eu era tímido. Eu tinha dificuldade de interagir. Eu tinha fobia social. E a droga foi uma curiosidade. Ponto. Hoje, muitos procuram pela curiosidade ou por ter uma família disfuncional. Influência do meio. Exatamente. Você falou a palavra que eu, na minha experiência clínica, acho que ela se destaca cada vez mais. Alguns estudos falam que a pessoa vai ao uso de substâncias por busca por identidade, né, querer fazer parte daquele meio. Algumas pessoas de forma recreativa, algumas pessoas querendo por timidez, algumas pessoas. Então tem alguns motivos que são caracterizados lá. Mas eu acabo resumindo todos esses motivos que alguém vai ao uso de substâncias em apenas um. Eu acho que, na minha opinião pessoal, a influência é o principal fator. Nós somos bombardeados de influência a todo momento. Se você perceber a rua que você mora, os amigos que você tem, a família dependendo da família que você nasceu, que você cresceu, o ambiente que você está inserido, as novelas promovem isso, os filmes promovem isso, as séries que você assiste promovem isso. Se você analisar o corredor do supermercado, o corredor das bebidas, ele é o corredor mais sedutor e mais atraente de todas as gôndolas do supermercado. As gôndolas de bebida é uma gôndola preta, a luz é meia luz, é uma gôndola mais sedutora. Então, assim, os bares estão cada vez mais bonitos, as festas estão cada vez mais... Então, assim, eu acho que influência ela é o principal fator que leva alguém ao uso. A pessoa pode até dizer, eu fui por curiosidade, mas antes da curiosidade você foi certamente influenciado. Só aconteceu a curiosidade porque antes dela, sem você perceber, você foi influenciado pela novela, pelo filme, por uma tia, por um tio, pelo pai, às vezes pelo próprio pai. O pai diz, no meu caso, meu pai falou, hoje meu filho completa 18 anos, vai beber comigo, vai fazer isso comigo. Então, dentro de casa a gente tem influência. Então, a influência, na minha opinião, é o principal fator que inicia o uso de substâncias. Né? Marcos, o programa está interessantíssimo. Eu tenho certeza que nós estamos levando esclarecimentos dentro desse tema da dependência química. Então, mãezinha, você que está assistindo, família, você que está assistindo o programa Nova Vida, divulga esse trabalho. Todo domingo, 8h30 da manhã. É um programa com mais de 20 anos, que nós adentramos em sua casa levando mensagem a quem precisa, a quem necessita.
Se a sua família não está hoje completa, assistindo o programa, convido 8h30 da manhã, programa Nova Vida. Nós vamos dar um tempinho e voltamos já. Não saia daí. Fique na paz. Deus está no comando. A restrição de crédito dói. Os juros te assustam? Volte a sorrir com a recuperação de crédito do Banpará. Redução de até 90% de juros e multas. Procure sua agência e negocie. Onde tem Pará, tem Banpará. Vem aí a segunda corrida nacional do SESI Etapa Pará. Dia 1º de maio em Belém, Altamira, Barcarena, Marabá e Parauapebas. Com largada às 6 da manhã. Prova de 10 e 5 quilômetros ou caminhada de 3 quilômetros. Venha celebrar o Dia do Trabalhador com muita saúde e disposição. Acesse corridanacionaldocese.com.br, confira o percurso e faça sua inscrição. Participe da maior corrida SESI do Brasil. Estamos de volta com o programa Nova Vida, o programa da família paraense. E batendo papo aqui com o consultor em dependência química, Marcos Pereira. Marcos, dando continuidade no nosso papo, que está interessante, tem uma pergunta para você. Se você está sentindo dores pela abstinência, o que é que está acontecendo com esse jovem? Cara, deixar uma coisa clara aqui. O que é abstinência, né? A abstinência ela acontece quando a droga é retirada. Só que é preciso que vocês entendam que existe um tempo que a abstinência dura. Então, normalmente, ela dura entre 2 semanas a 30 dias, assim, mais ou menos. Então, quando a droga é retirada, o que acontece? O corpo ele entra num período de homeostase. O que é homeostase? É o corpo tentando se reequilibrar com a retirada da droga. Imagina, a pessoa usou droga durante 3, 4, 5 anos. Então, você acostumou o seu organismo a estar ingerindo aquela substância. Quando aquela droga ela é retirada, o seu organismo sente falta. Então isso chama-se abstinência. Então o corpo ele precisa se regular e esse processo demora um pouco. Então você vai sentir dores. A abstinência alcoólica é seríssima, inclusive é uma das abstinências que podem causar até óbito, a abstinência alcoólica. Então existem dores crônicas, dores físicas mesmo que a pessoa sente, né? Tremores, sudorese, impaciência, intolerância. Então a ideia é que você tenha consciência disso, espere esse momento passar, porque ele vai passar, e tente fazer, tente fazer alguma coisa relacionada à ideia, se você puder ser medicado em relação a isso. Se não tiver possibilidade de medicação, a ideia é que você procure alguma atividade física, que você entre em contato, coloque o seu corpo de forma ativa, né? Ative movimentos do seu corpo, faça uma corrida breve, faça alguma atividade esportiva. Alguma atividade, você precisa suar, você precisa colocar, avisar o seu corpo, tirar o seu corpo daquela tensão. Desfocar. Exato. Tirar o seu corpo daquela tensão e dizer para ele, tá tudo bem, eu estou no controle, eu estou no comando, vai passar, ter consciência disso, né, para que isso aconteça. A abstinência é diferente de fissura. A abstinência ela tem um período, ela dura durante um tempo, mas ela acaba. E a fissura não. A fissura a pessoa pode estar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos limpo, e a fissura seria o desejo de voltar a retornar ao uso. Quando você começa a formar uma ideia? Exato. Porque o cérebro, de uso. O cérebro ele é um mecanismo preguiçoa. Quando você usou droga, você informou para ele que aquele está gravado, né? Ficou registrado na memória, ficou registrado no seu cérebro. Há anos e anos. Que existe uma forma de produzir prazer de forma muito prazerosa. Você ensinou ele que existe um bombonzinho, que se você ingerir esse bombonzinho, ele vai ter muito prazer. Então ele registrou aquilo. Então mesmo que você passe 10 anos sem usar, ele vai, qualquer situação que lhe provoque um desconforto ou uma insatisfação, de vez em quando a fissura, ou o desejo de usar, ou como chama-se no programa, obsessão, ela vai te visitar e vai dizer, cara, o que tu acha de ir lá buscar esse prazer de novo? Né? A não ser que tu busque novas formas de produzir dopamina, né? Porque você acabou acostumando o seu cérebro de forma errada. Então você vai ter que reestruturar, uma reeducação. Reeducar, né? Era a palavra que eu estava buscando. Reeducar o seu cérebro a buscar novas formas de sentir prazer novamente. Agora, para isso acontecer, você tem que conhecer um programa terapêutico, né? Dentro da abordagem cognitiva comportamental,
Tem que ter um Ponto. método. Tem que ter um método, seu Veiga. Não dá para eu, da própria cabeça. Vocês podem até dizer assim, mas o meu primo foi para a igreja e conseguiu. O fulano bebia muito, usava muita droga, do nada ele parou. Mas eu vou parar dizer não é para vocês... difícil, o difícil é continuar Pois parado. é, eu vou dizer para vocês que não dá para a gente determinar o sucesso de um processo por algumas exceções. Né? Essas são algumas exceções que a gente vê pela sociedade. Mas a regra mesmo, é as pessoas que precisam de um método para parar de usar droga. Porque se fosse tão simples assim, a Praça do Relógio não estaria lotada de pessoas ali usando droga. Marcos, para a família, para fazer uma reflexão, lembre-se que a primeira droga inicia ou reinicia o vício, a dependência química, lista ou ilícita, né? Eu sou adicto em recuperação, né? Eu não tenho o menor problema em falar isso, né? O que acontece, hoje eu trabalho com dependência química, né? Mais de 15 anos, mais ou menos 15 anos trabalhando como terapeuta nessa área. E o que acontece é o seguinte, seu Viga, a primeira substância é exatamente o que desencadeia o processo, né? Primeiro nós somos seduzidos pela ideia de que, eu vou usar só uma, eu vou tomar só uma cerveja, eu vou cheirar só um raio de cocaína. Eu não sabia que eu era doente, agora que eu sei, eu vou controlar. Eu vou fumar só uma pedra. Primeiro vem a ideia na mente, percebam que primeiro vem a obsessão, o desejo de usar venenamente. Se você cai nessa armadilha mental, esquecendo que você é doente, esquecendo que ou não querendo receber esse rótulo de doente, né, porque a dependência química é uma doença, muitas pessoas têm dificuldade de aceitar esse rótulo, e aí você vai com um sintoma da doença é o egocentrismo, então o egocentrismo vai e pensa assim, eu não sou doente, eu vou usar mesmo, porque eu vou provar para as pessoas e para mim mesmo que eu não tenho esse problema, e aí você acaba usando a primeira dose. O que acontece? Essa primeira dose desencadeia no seu corpo um processo compulsivo, e abre-se a compulsão. A compulsão é você continuar usando sem conseguir parar, mesmo destruindo a sua vida, né? Então, pois é, mesmo destruindo a sua vida. Então começa a ter problema em casa, começa a empenhar o celular, começa a ter problema no trabalho, começa a emitir aquele documento lá de que a pessoa não vai trabalhar e emite o documento lá, o atestado, e a pessoa começa a meter atestado no trabalho, e aí começa a ter vários problemas, a vida vai se encurtando, o repertório de vida social da pessoa vai se encurtando em prol do uso de droga, né? A droga se torna, tudo gira ao redor da droga, né? A droga se torna o centro da vida da pessoa e tudo gira ao redor da droga. Então, isso porque a pessoa usou a primeira, não levou a sério o processo de tratamento, né? O nosso problema não é uma quantidade exagerada, não é uma grade de cerveja, o nosso problema é o primeiro gole. O nosso problema não é uma garrafa de uísque, o nosso problema é um gole de uísque, né? Tanto que é o lema de Alcoólicos Anônimos, evite o primeiro gole, não é evite a primeira grade de cerveja ou a primeira garrafa de cerveja, é o primeiro gole. Porque o teu organismo ele vai pedir mais. Essa que é a verdade. E Marco, telespectador também. E a droga não está distante de você, né? Não tá, cara. A distância da droga é a distância da tua mão. Essa que é a realidade. A sua família, você que está assistindo a gente, você tem com certeza conhece alguém que sofre com isso, pô. Isso precisa ser olhado com critério, com seriedade, né? Ainda bem que o programa Nova Vida e o Seu Veiga tem pessoas que olham para isso, que apoiam isso como uma causa, que não ignoram isso como um problema social, né? Enquanto você está no seu apartamento, indo no shopping, fazendo suas compras, achando que está tudo bem, tem pessoas morrendo do lado do shopping, né? Tem uma boca de fumo, do lado do shopping tem pessoas numa cracolândia, e você pode ser a próxima vítima de um assalto, de alguém querendo comprar a próxima dose, a próxima droga. Você pode ser a próxima vítima de um sequestro relâmpago, de alguém que quer usar que quer usar mais droga e não consegue, né? Então, assim, não é o submundo das drogas, né? Está acontecendo e as pessoas estão fingindo que está tudo bem, e não é bem assim. Então a gente precisa olhar para isso com mais seriedade, né? E o Espaço Nova Vida está aberto aqui para acolher essas pessoas, né? A gente trabalha com... A gente não quer saber com quem é que vende, quem é que trafica. A gente quer saber daquela pessoa que já está com problema, que já perdeu o controle da sua vida, e a gente está aqui aberto para ajudar essa pessoa que quer retomar a autonomia da sua vida. Esse que é o processo. Você pode dar, família, uma sugestão de pauta, uma produção com o programa Nova Vida, né? Tem aí as redes sociais, o telefone, pode ligar, fica à vontade. O nosso propósito é ajudar. Agora, companheiro, ter um programa de acompanhamento
para quem está em recuperação é muito importante. Não só para o doente, do adicto, como para a família também. Não vamos esquecer a família, que é codependente. O doente sofre pela droga e a família sofre por não saber lidar com essa patologia. O que é que você fala desse acompanhamento, desse programa terapêutico? É uma rede de apoio, né? Chamamos de rede de apoio. Né? A pessoa sai da comunidade terapêutica, a gente, com a ajuda do governo, do Estado, tem os CAPs, né? Que tem um direcionamento, mas a pessoa precisa de uma rede de apoio. Sozinho não dá para manter a sobriedade. A pessoa começou a usar droga, não foi sozinho, foi através de influência, foi através de outras pessoas. A droga se instalou na vida da pessoa, a dependência química se instalou, a pessoa desenvolveu um problema e agora, para sair disso, ela precisa também de uma rede de apoio. Ela precisa de um psicólogo, ela precisa de um CAPS, ela precisa talvez de um psiquiatra, ela precisa de um grupo de mútua ajuda, ela precisa de uma espiritualidade, ela precisa de pessoas que estejam no mesmo propósito do que ela precisa evitar de pessoas locais e hábitos. Então, assim, para sair da dependência química, não basta uma simples decisão e não basta passar 3, 4, 6 meses longe da droga. É preciso que haja um cronograma, é preciso que haja um método, é preciso que haja um planejamento para que isso aconteça de uma forma mais bem sucedida. E para a família também, porque a família também foi afetada pelo uso de drogas do dependente. Né? A família sofreu com isso, a família mudou o comportamento da família. Imagina chegar um alcoolista em casa e o alcoolista chegar quebrando tudo. Imagina como fica o sentimento de uma esposa, de um filho de um alcoolista. O filho cresce num ambiente hipervigilante, ele cresce pensando, eu não sei o que meu pai vai fazer, eu não sei se meu pai vai bater na mãe, eu não sei se meu pai vai... Cheio de trauma. Então a criança foi afetada, a criança precisa de uma ajuda psicológica. Pô. Está no seio familiar, mas tem ausência do pai, é uma carência efetiva do pai e da mãe. E os estudos demonstram aí que possivelmente essa criança pode desenvolver o alcoolismo, pode reproduzir o comportamento do pai, o que é pior. Ou outros transtornos. Né? Exato. Então, Marcos, tuas considerações finais. A droga não é brincadeira, a droga mata. Né? A dependência química ela não é algo muito longe do que está acontecendo. Não existe submundo das drogas. Está acontecendo agora. A cidade está um caos por conta do uso de droga. Né? Eu passei um tempo longe de Belém, né? Eu estava para a Europa, trabalhando com dependência química, e quando eu voltei, eu vi Belém totalmente diferente do que quando eu saí daqui. Eu peguei um susto quando eu voltei. Né? Então, as pessoas estão sendo assaltadas a todo momento. Não é brincadeira. Né? As coisas estão acontecendo. Os assaltos, eles não são simplesmente porque... antigamente a pessoa assaltava porque ele estava com fome, precisava sustentar a família, não tinha, não tinha um dinheiro. Hoje as pessoas estão assaltando porque elas querem usar droga. Eu desconfio que 70%, 80% dos assaltos que estão acontecendo na rua são para usar droga, são para manter o tráfico de droga. Então as coisas estão acontecendo e está tudo muito perto da gente. Isso precisa ser olhado de forma mais criteriosa. Então não está longe, está perto. Então a gente precisa ficar atento a isso e não é algo que a gente precisa fingir que não está acontecendo e fechar os olhos para isso. Precisa ser feito alguma coisa. Família, é isso. Programa Nova Vida, o objetivo maior é levar mensagem para você. Tirar dúvidas sobre essa doença, que é uma doença progressiva, física, mental e fatal, que atinge a família diretamente. Que a família sofre por não saber lidar com essa patologia. E aí instala-se a doença da codependência. Tá? Então, alcançamos nossos objetivos. Você tem dentro da sua família alguém que é usuário de droga, necessita de tratamento, ligue para o Espaço Nova Vida. Peça informações para os órgãos competentes do nosso trabalho, como eu falo sempre, Ministério Público, Polícia Civil, Federal, mas nas seccionais, peça informações do nosso trabalho. Olha, gente, me desculpa quem trabalha na área, mas o que tem de trabalhos clandestinos, o que tem de profissionais, que eu não classifico de profissionais, mas curiosos trabalhando nessa área para ganhar dinheiro, tem muito. Não adianta você ligar para cá e me ameaçar, não, tá?
trabalho que eu faço há mais de 32 anos com um único propósito. É vida. Mas, graças a Deus, eu tenho 42 anos em recuperação, 42 anos longe das drogas. Então, eu, falando por mim, eu tenho moral para você, porque eu me tornei um exemplo de superação para você e para o mundo. Diga agora, não pensa duas vezes. Tamo junto. Companheiro, Obrigado, senhor Veiga. obrigado pela tua participação. Tamo junto. Valeu.